não pega só o início daquela gravação que não teve a interferência e continua com essa. Mas vamos lá, gente. Primeiro, peço desculpas aí pelo incidente, pelo que aconteceu. Infelizmente, a gente está suscetível a essas coisas. E, enfim, não vamos deixar a peteca cair, não vamos desanimar. Isso não vai perder em nada aquele conteúdo que eu havia preparado para trabalhar com vocês. Como eu estava falando, então, eu expliquei anteriormente o que é o Pix, que é um sistema de pagamento instantâneo, sistema de pagamento eletrônico instantâneo, a qual ele foi criado pelo Banco Central e vai ser operacionalizado por todos os bancos e demais instituições financeiras que aderirem ao sistema Pix, que hoje a gente já está com mais de 760 instituições que aderiram nessa situação, que já aderiram já ao Pix. E como eu havia explicado, você não precisa ter uma conta corrente no banco, você pode ter uma conta corrente, uma conta poupança, ou até mesmo não ter conta no banco, mas tem uma carteira eletrônica de pagamento numa fintech, como um PicPay, Nubank. Nubank é considerado um banco já, mas um PicPay, PagSeguro, Mercado Pago, por exemplo, entre outras tantas que tem, que você já consegue utilizar o Pix. Lembrando que cada qual delas tem... para cada conta que você tem, você pode ter até 5 chaves, que eu vou explicar mais adiante, e nada impede de que, se você tiver 2, 3, 4, 5 contas, você crie uma chave Pix para cada uma delas. E como é que funciona hoje? As transferências, elas são via DOC, TED ou transferência eletrônica, sendo que DOC ou TED é quando você está fazendo essa transferência entre... pode ser até mesmo uma transferência eletrônica, mas entre bancos distintos, entre contas distintas e bancos distintos. E a transferência eletrônica é quando essa transferência é só entre contas, mas de uma mesma instituição, de um mesmo banco. E também a gente tem a compra via débito, para quem tem conta corrente, que tem dinheiro na conta, ela tem um cartão de débito, onde ela consegue realizar essa compra via débito. Por que eu coloquei a opção da compra via débito junto com outras 3 opções de transferências que a gente tem? Porque o Pix, ele vai atender essas 4 funcionalidades. Essas 2 funcionalidades, de fato, né, feito hoje por esses 4 exemplos que a gente tem. Tanto a transferência, seja ela eletrônica, DOC ou TED, como a compra via débito. Ou seja, a gente vai conseguir ir no estabelecimento, realizar uma compra e pagar via débito, sem de fato ter o cartão de débito, podendo realizar esse pagamento via débito somente pelo Pix. Aí entra uma questão que já vou explicar para vocês, que o Pix, ele vai, de certa forma, ele já está criando alguns inimigos, né? Que, como a Dayana tinha perguntado anteriormente, se isso vai acabar de vez com o TED, com o DOC, que eu expliquei que provavelmente vai acabar, mas a gente só vai conseguir ver isso mais adiante. Gabriel, oi. te interromper. Você tem algum slide para demonstrar? Não está aparecendo? Não, você não está compartilhando slides. Meu Deus do céu, peço desculpas. Eu fiquei na dúvida, Gabriel, se era sem slides mesmo. Eu até perguntei no chat, mas vai ser sem slides? Podia ser, estava indo bem, ó. Tava show de bola a explicação. Não, é com slide. Tem pouca coisa no slide, mas tem o slide. Peço desculpas, gente. Peço desculpas. Bruno, qualquer coisa, se alguém colocar alguma coisa no chat, se você puder reportar, ou algum dos colegas se puder reportar, que como eu não tô olhando para o slide aqui, tá aparecendo agora, né? Perfeito. Então, obrigado. Beleza, então. Me desculpem. Então, só esses 4 aqui que eu tinha mostrado aquela hora lá. E nesse slide aqui que eu estava explicando que o Pix, ele já ganhou alguns inimigos já. Que tipo de inimigos são esses? Primeiro, os bancos que, de certa forma, não é quem é o inimigo, mas é que provavelmente
provavelmente não, com certeza os bancos vão ter que se adequar ao Pix. O Banco Central determinou que para pessoas físicas não pode acontecer cobrança para transferência e para o recebimento desse Pix, exceto algumas exceções que a gente vai ver mais lá adiante, mais para o final. Então, se for transações corriqueiras, eu vou transferir o dinheiro para um amigo, transferir o dinheiro para um parente, enfim, a gente não vai precisar pagar nada, independente se eu tenho conta no banco X e ele tem a conta no banco Y, exceto as exceções que a gente vai ver mais adiante. Porém, para as empresas, para a pessoa jurídica, o Banco Central autorizou a cobrança desse Pix. As taxas, elas serão de acordo com o que as instituições colocarem. Então, o Banco Central ele não determinou qual que vai ser o valor da tarifa cobrada pelas transferências via Pix entre pessoas jurídicas, tá? Ou seja, para você enviar, pagar por uma pessoa jurídica ou receber por uma pessoa jurídica, pode haver cobranças. Se for um pagamento, você vai pagar para uma pessoa um boleto, que a gente vai ver mais lá adiante. Essa cobrança desse pagamento não pode vir para o consumidor que está pagando, embora a gente sabe que, no final das contas, esse custo vai acabar entrando no preço desse produto que vai ser comercializado. Mas, na operação ali, quem vai ficar responsável por pagar essa taxa vai ser a pessoa jurídica, a empresa. E o valor que vai ser determinado para isso vai ser determinado pelos bancos. Então, livre mercado, cada banco, obviamente, vai tentar captar mais clientes com taxas mais atrativas ou por meio de outras formas, como, por exemplo, citei de exemplo já que a gente tem empresas já fazendo propagandas onde você faz o Pix com a gente, você está concorrendo a tantos. Isso daí, de certa forma, é para também trazer as contas Pix, não somente de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas, que são aquelas que o banco vai conseguir cobrar. Então, os bancos são um dos que começaram a olhar torto para o Pix, porque, de certa forma, aquele ganho que tinha, que hoje é livre também da cobrança do DOC do TED, mas hoje TED, por exemplo, tem instituição que cobra 3, outras que cobram 10,50 para cada TED que é feito. Esse valor muito provavelmente vai diminuir. Muito provavelmente vai diminuir. E um outro grande inimigo que o Pix está tendo já são as operadoras de bandeira de cartão, de crédito e de débito, Visa, Master, Elo, e as maquininhas de compra de cartão. Por quê? Não significa que o Pix vai substituir na totalidade as maquininhas, vai substituir na totalidade o serviço que é feito pelas bandeiras, Visa, Master, Elo, entre outros. Mas ela vai substituir, ela pode substituir uma parte no que se refere ao pagamento via débito. Porque hoje, se eu vou comprar um produto X que custa R$10 por R$100, para facilitar o nosso entendimento, eu vou comprar um produto de R$100 numa loja e passo no cartão de débito, esse vendedor, ele não vai receber os R$100, na conta dele vai cair aproximadamente, ainda varia um pouco de maquininha para maquininha, bandeira para bandeira, mas na faixa ali, vamos arredondar para 2% de cobrança. Varia, tá, gente? Às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas só para a gente compreender o cálculo. O vendedor, ele vai receber R$98, e R$2 vai ser, uma parte vai ficar para a bandeira que disponibilizou esse cartão, e outra parte fica para a operadora da maquininha. O pagamento via Pix, ele vai fazer a mesma função dessa compra de débito. O dono da loja lá, ele consegue gerar para mim um QR Code, eu pago via Pix para ele, vai sair direto da minha conta corrente, igual sairia no débito, vai cair direto na conta corrente dele, igual no débito, só que ao invés de cair R$98, vai cair os R$100, podendo, nesse caso, podendo não, descontando, né, nesse caso, aquele valor, aquela tarifa que vai ser autorizada e que as instituições poderão cobrar. Porém, faço um parênteses. Existem hoje já instituições que não cobram nada para fazer transferência via TED e via DOC. Principalmente surgiram com as fintechs, que se tornaram bancos digitais, que não cobram nada para fazer transferência via DOC e via TED. Então,
essa não cobrança de DOC/TED por parte de uma empresa possibilita ou provavelmente abre um horizonte para que a gente enxergue que as demais também não cobrarão. Porque é aquela coisa, se um concorrente está fazendo e você não faz, você cobra mais caro que o seu concorrente, muito provavelmente que todos os clientes vão querer ir naquele seu concorrente que não está cobrando. Como é, então, que vai funcionar esse sistema Pix? Cada pessoa que for utilizar o sistema Pix em qualquer um dos bancos que tem, qualquer conta que tem, ela precisa criar uma chave que a gente chama de chave Pix, e essa chave Pix ela vai ser considerada como um apelido dessa sua conta, digamos assim. É uma forma para a gente identificar essa sua conta num rol de várias contas. Hoje, como que a gente usa para identificar? Número do banco, eu preciso informar, se eu vou fazer uma transferência para o Banco do Brasil, é banco número 001. Daí eu tenho que informar qual é a conta corrente, qual é a conta e qual é o CPF da pessoa. Hoje, utilizando a chave Pix, com o sistema Pix, eu só vou informar essa chave Pix. E eu informando essa chave Pix, ela já vai fazer isso daqui, ó, que é fazer a identificação com esse códigozinho, com essa chave Pix. O sistema Pix ele vai fazer a identificação de qual é essa conta, qual é essa agência, qual é o destino a qual esse dinheiro vai ser creditado, aonde esse dinheiro vai cair. Ô, Gabriel, pode falar. Tem uma pergunta para te fazer. Pode fazer. Tá, hoje de manhã eu cadastrei as minhas chaves, né? Tanto lá no Conta quanto no Banco do Brasil. E aí eu tenho que cadastrar uma chave para cada conta que eu tenho, não é uma chave unificada para todos os bancos, né? Pelo que tu falou, cada chave carrega as informações de agência, então, se eu tiver tipo, conta em 10 bancos, tem que criar nas 10. Exato. E você não pode usar a mesma chave para duas contas, tá? Então, por exemplo, essas daqui são as chaves possíveis: CPF, e-mail, celular e chave aleatória, que é um código aleatório que o sistema cria para você. Se você cadastrou na sua conta do banco A o seu CPF, na sua conta do banco B você não vai poder mais cadastrar o seu CPF. Porque quando alguém utilizar o seu CPF no Pix, vai aparecer aquela agência, aquela conta que você cadastrou no seu CPF. Então, o aconselhável, digamos assim, para quem tem 2, 3, 4, 5 contas em bancos distintos e movimenta nessas contas, não, eu tenho que ter 2, 3 contas no mínimo. Em uma, habilita o seu CPF. Em outra, coloca o seu e-mail. Em outra ainda, coloca o seu celular. Se passou disso, daí vai ter que ser criado chave aleatória. A gente escuta, a gente vê, e quando vocês forem criar, vocês vão ver que é possível para cada conta criar até 5 chaves. Então, numa mesma conta, se você quiser, você pode criar o seu CPF, seu e-mail, seu celular e 2 chaves aleatórias. Só que, se você fizer isso, em outra conta que você for ter e você for habilitar o Pix nessa conta, por exemplo, você não consegue mais utilizar o seu CPF, seu e-mail ou seu celular. Você vai ter que trabalhar somente com chave aleatória nessa segunda conta bancária que porventura você tenha. Então, se você tem mais de uma conta e você movimenta nelas, o aconselhável é que em uma você deixa o seu CPF, em outra você deixa o seu e-mail, em outra você deixa o seu celular. Se passou de 3, aí na quarta em diante vai ter que ser através de chave aleatória mesmo. Mas não dá para você utilizar a mesma chave em mais de uma conta, mesmo que seja da mesma titularidade. Mesmo que eu tenho uma conta no banco A e eu tenho uma conta no banco B. Ambas estão no meu CPF. Mas quando eu habilito, quando eu cadastro essa chave Pix do meu CPF, eu tenho que escolher, ou eu vou cadastrar na conta do banco A, ou eu vou cadastrar na do banco B. Se porventura eu cadastrei na do banco A, mas depois eu quero mudar para do banco B, é possível fazer essa troca. Só demora algumas horas, eu acho que no máximo 24 horas, 48 horas, não me recordo agora, mas é possível fazer essa troca. Mas não é possível uma mesma chave para 2 contas distintas. Porque a chave, ela vai ser exatamente o endereço. E mesmo que você tenha 2, 3, 4, 5 contas, cada conta que você tem é um endereço específico, é uma conta específica, é uma agência específica e uma conta específica.
Então, por isso que cada uma precisa utilizar uma chave diferente. Não sei se eu consegui responder, Bruno. Sim, respondeu sim, Gabriel. Então, Obrigado. beleza. É possível fazer a transferência sem a chave Pix? Ou seja, é possível não cadastrar uma chave Pix ou eu fazer a transferência para uma pessoa que não tenha chave Pix? É possível fazer essa operação? Sim, é possível, só que é um esforço desnecessário, porque você vai fazer basicamente a mesma. Você precisa informar os mesmos dados que são necessários para fazer uma transferência eletrônica, ou um DOC ou um TED. Então, só que eu sei, gente, às vezes a gente tem o Pix, só que a pessoa que vai receber, por exemplo, não tenha. E daí a gente consegue, pelo sistema Pix, fazer o pagamento, a transferência para essa pessoa. Você não vai pagar nada, a pessoa também não vai pagar nada quando ela for receber, só que na hora que você for fazer esse pagamento via Pix, você vai ter que colocar as informações bancárias, vai ter que colocar banco, número, código do banco, agência, conta corrente, CPF da pessoa, e todas aquelas que são essas informações, né, para você conseguir fazer o pagamento. Mas é possível, só vai dar um trabalho. Então, só para entender, a chave Pix é só uma forma mais rápida de você abreviar todas essas informações. É possível também fazer o pagamento de contas via Pix, porém, utilizando somente código de barra. O sistema Pix ele não vai ler, utilizando somente QR Code. Eu inverti, mas corrigi a tempo, peço desculpas. É possível fazer pagamento via Pix somente com o QR Code. Via código de barras, o sistema ainda não permite e pela a resolução do Banco Central, ele não vai permitir a leitura do código de barras, somente via QR Code. Para quem não sabe o que é QR Code, é esse quadradinho aqui, que ele funciona, ele tem a mesma função de um código de barra, que é você fazer a leitura e dentro disso te trazer várias informações. Talvez alguém tenha entrado na sala anteriormente lá, utilizando o QR Code que a gente criou, que o intuito é facilitar o acesso, ou talvez alguém foi lá e digitou todo o endereço lá do Meet, daquela sala virtual que a gente tinha, para conseguir acessar. Então, quando a gente cria esse QR Code aqui, a gente coloca um monte de informação nele. Esse QR Code, uma informação que é válida para quem, porventura, pretende utilizar o Pix para receber, por exemplo, um pequeno comerciante, um pequeno profissional autônomo ali, e pretende utilizar o Pix para receber, você pode criar um QR Code estático, que é um códigozinho que não muda, e nesse QR Code estático, que informação que você vai colocar? A sua chave Pix, que é o endereço da sua... Dentro da sua chave Pix, perdão, ela vai estar todos os seus dados bancários. Então, quando a pessoa pegar o celular e ler ali o QR Code, esse seu QR Code estático, ele já vai jogar direto para a sua conta. Ele já vai abrir direto a sua chave Pix e o valor que a pessoa informar ali já vai cair direto na sua conta. Mas também é possível criar o que o pessoal chama de QR Code dinâmico, que é quando você precisa colocar uma informação específica para cada código. Então, por exemplo, uma conta que porventura tenha um código de barra, é possível criar um QR Code para fazer a leitura desse código de barra. Só que, diferente do estático, que não muda a informação, que aqui só vai ter a informação da sua chave Pix, no QR Code dinâmico, você, além da informação da sua chave Pix, você vai estar colocando o valor desse produto também. Então, muito provavelmente, a resolução do Banco Central já autoriza o pagamento de contas de água, luz, telefone. Então, muito provavelmente, essas empresas fornecedoras desse serviço, com o passar do tempo, além do código de barra na conta, ela vai fornecer também o QR Code, que esse QR Code, no caso, vai ser esse QR Code dinâmico, que na hora que você fazer a leitura ali, ele vai funcionar igualzinho o código de barra. Ele vai fazer a leitura da chave Pix da instituição que está recebendo o dinheiro, vai fazer a leitura de qual é o valor que tem que pagar, e aí você só autoriza o pagamento e foi feito o pagamento. Volto a dizer, gente, código de barra ou Pix não vai ler.
Ele só vai ler QR Code. E essa informação que eu dei só de QR Code estático e dinâmico, ele só vale para quem pretende utilizar isso para fins de recebimento, tá? Para fins de pagamento, para quando você for pagar, indifere para você. A única diferença, perdão, é que no QR Code estático ali, você vai ter que informar o valor. Então, eu vou mirar, eu preciso fazer um pagamento para o Bruno, por exemplo, que fez uma pergunta. Ele vai me mostrar qual que é o QR Code da chave Pix dele, eu vou fazer a leitura da chave Pix dele, vai aparecer aqui para mim, que é a chave Pix tal. E as informações bancárias do Bruno. Vai para o Bruno de Azevedo, banco tal, número tal, agência tal, e eu vou ter que colocar o valor. Então, essas informações que eu passei de estático dinâmico, elas só valem para quem pretende utilizar isso para fins de recebimento, tá, gente? Pagamento de compras via Pix. Isso vai ser possível também a gente fazer. Nesse exemplo que eu estava dando agora. A empresa ela pode criar já o QR Code estático dela aqui, e daí na hora que a pessoa bater a câmera já com o sistema Pix aberto, ela vai fazer a leitura da chave Pix dessa instituição, dessa loja aqui, onde você está fazendo a compra. Daí é só você informar o valor, R$50, e pagar, vai aparecer ali, comprovante de pagamento, ok, beleza, vou embora. Hoje, eu não sei se algum de vocês já viram isso, mas por conta dessas fintechs que têm carteiras de pagamento eletrônica, que fazem pagamento via QR Code, tem várias instituições que já têm hoje isso daqui. Então, tem vários comércios que já têm, já Pague com PicPay, por exemplo, aqui. E daí você... Oi? Desculpa te interromper de novo. Pode falar. Mas assim, esse negócio do QR Code, qualquer máquina de cartão, ela gera, entendeu? E não precisa necessariamente você ter na parede. Se você pedir para a pessoa, quero pagar com o PicPay, e a galera na hora gera ali o QR Code, você paga com o celular. Sim, sim. É que eu disse essa questão do que a pessoa ela pode deixar, porque esse que a máquina gera é o QR Code dinâmico, entendeu? Que é específico para aquela operação. Entendeu? Sim, entendi. Esse QR Code que a pessoa pode utilizar aqui é o QR Code estático, que daí, dentro dessa informação aqui do QR Code, só vai conter a chave Pix da pessoa. E daí a pessoa vai incluir o valor que foi da operação e efetuar o pagamento. E uma coisa que pode acontecer, Bruno, uma coisa que pode acontecer, eu não estou falando que vai acontecer, tá? Mas é uma diminuição da utilização das maquininhas de cartão. Por que pode acontecer, mas eu não afirmo que vai? Eu não acredito que vai ter... Com certeza vai diminuir a utilização, mas não que vai extinguir elas, porque o Pix ele não funciona para função crédito. Tem um estudo aí para ter tentar criar uma forma que é muito semelhante à função crédito no Pix, só que ainda não está em funcionamento e ainda não, a gente não sabe se vai funcionar ainda. O Banco Central não passou mais informações, só que tem estudos disso. Mas para empresas, se ela for vender para receber na hora ali, como se fosse uma operação no débito, é melhor para ela receber via Pix, que ela não vai pagar taxa de maquininha e taxa de bandeira da utilização nessa operação, entendeu? Porém, para a função crédito, ainda assim é necessário. Então, se porventura você quiser fazer a compra na função crédito, é possível via outra carteira de pagamento que não seja via Pix daí, com esse QR Code que a maquininha gerou. Entendeu? Agora, se a maquininha gerar um QR Code para pagamento via crédito, você não vai conseguir pagar via Pix. Não sei se eu consegui ser claro nessa explicação. Bruno? Sim, foi claro, Gabriel. Então beleza. E aí, gente, tem uma coisa que é interessante, que é limite de recebimentos em volume, em números de recebimento, via Pix. Quando o Banco Central divulgou isso lá no mês de fevereiro, ele havia dito que para a pessoa física não teria cobrança, nem para pagar
nem para receber via Pix. Porém, quando foi criado a resolução, e publicada a resolução, que se não me engano foi em agosto, sobre o Pix, ele já tinha um impedimento, não era um impedimento, mas era uma observação onde impedia o recebimento de pessoas físicas com fins comerciais. Então, se eu tenho um pequeno negócio, eu sou um profissional autônomo, sou motorista de aplicativo, uma hipótese, e eu posso criar o meu Pix ali para receber, só que eu estou recebendo esse dinheiro para fins comerciais. Eu posso receber via Pix, só que o Banco Central, no início desse mês, se não estou enganado, foi no final do mês passado, dia 29 ou dia 30 de outubro, ele autorizou as instituições financeiras a limitarem o recebimento via Pix por conta em 30 recebimentos por mês, sem ser tarifado. Passou de 30, a partir do 31º recebimento, a instituição ela pode tarifar. Por que o Banco Central determinou isso? Como uma forma de tentar coibir a utilização do sistema Pix por pessoas físicas com fins comerciais, que é aquilo que lá no início de fevereiro ele já tinha dito que não seria autorizado. Então, não é que não pode utilizar, pode, só que vai ser tarifado. Ele não será para pessoa física 100% gratuito, somente por conta desses casos, de utilizações para fins comerciais. Eu tenho um brechó na minha casa aqui, vez ou outra eu vendo móveis usados, eu não tenho CNPJ aqui, eu só faço brick aqui e ali, e daí eu começo a utilizar o Pix. A partir da 31ª transação de recebimento que eu recebi por conta Pix, ou seja, por chave Pix que eu tenho, por conta Pix, perdão. Por conta Pix que eu tenho, aí a instituição ela pode começar a tarifar, certo? Volto a dizer, existe outras alternativas para a gente conseguir fazer essas transações, receber essas transações sem pagar? Existe. Hoje mesmo existem instituições que não cobram para você fazer TED-DOC. Então, muito provavelmente, essas mesmas instituições, elas não terão interesse em cobrar o Pix. Se elas já não cobravam o TED-DOC, muito provavelmente elas não terão interesse em cobrar o Pix. Então, como eu friso aqui, a instituição pode tarifar. Não que ela deve, mas se ela quiser, ela pode tarifar. E eu acredito que terão instituições que não irão tarifar após a 31ª operação de recebimento. Existe, inclusive me fizeram essa pergunta hoje, se existe limite de transferência de valor via Pix. E o que o Banco Central determinou é o seguinte, que não tem um limite. Quem crava esse limite de transferência é a instituição. E eu coloquei a Nazaré Confusa aqui porque é um tanto quanto complexo a gente entender as regras de transferência do Pix. Porque, sim, elas terão esse limite, mas não por conta do Banco Central, por conta da instituição que está viabilizando esse sistema Pix para você. Então, você pode ter, não só conta no Banco A, que você tem um limite de 10 mil para fazer transferência. No Banco B, você tem um limite de R$1.000 para fazer transferência. No Banco C, você tem um limite de R$100 para fazer transferência. Da mesma forma como existem essas transferências específicas para cada conta e entre cada instituição financeira, o Banco Central deixou isso ao critério da instituição financeira fazer essa limitação dentro do sistema Pix. Porém, ele aponta algumas recomendações aqui, as variáveis que vão considerar inicialmente, se o dia é dia útil ou não. Eu não lembro se eu comentei isso com vocês, mas o Pix você vai poder fazer transferência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, de madrugada,
você vai poder fazer um pagamento via Pix, você vai poder fazer um pagamento via Pix num domingo, num sábado, meia-noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã e assim por diante. Então, os limites, eles vão variar. Se o dia que você está fazendo essa operação, o momento, é um dia útil ou não, o horário que você está fazendo essa operação, se é depois das 22, se não me engano, e até às 6 da manhã, ou se é entre as 6 até as 22 horas. O meio de atendimento, se você está utilizando o computador, o internet banking ou celular. A forma de iniciação, ou seja, você vai pagar isso via chave Pix, informando a chave Pix ali da pessoa, ou via leitura de QR Code, e a titularidade do recebedor. Se você está fazendo uma transferência entre contas suas mesmo, eu estou mandando da minha conta do banco A para a minha conta do banco B, ou se você está mandando para outra pessoa. Então, são todas essas variáveis aqui. Para cada uma dessas situações aqui, tem uma regra do limite de transferência do Pix, que foi orientado pelo Banco Central. Porém, a referência de todas elas acabam utilizando esse limite que os bancos já utilizavam para o TED nessas contas, e também para as compras de débito na instituição, porque algumas contas elas têm um limite, não, você não consegue passar no débito mais de R$1.000, mais de R$5.000, mais de R$10.000. Gente, por que existem esses limites de transferência? Para evitar fraude, evitar golpes, evitar situações onde a pessoa precisa fazer uma transferência, um pagamento forçado, mediante alguma extorsão, alguma coisa nesse sentido. Então, a imposição desses limites é como uma ferramenta, ou como uma forma de segurança para o usuário, tá? Então, hoje, os limites de transferência de cada conta que você tem, você consegue vendo pelo aplicativo do banco, olhando lá na sua conta, conversando com o seu gerente, indo na sua agência, você consegue saber. Se você acha que precisa aumentar ou diminuir, você pode chegar e conversar com o seu cliente, com o seu gerente, sem problema nenhum. E eu coloquei aqui para vocês, a gente não vai fazer leitura, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês só para vocês verem que eu não estou mentindo, que são várias variáveis que consideram. Oi? Oi, acho que tem gente pedindo para entrar na sala. Dá uma olhadinha, por favor. Tá, é que eu não consigo ver. Não tem nenhuma solicitação aqui, Luiz. Eu estou cuidando. Não tem nenhuma solicitação. Então tá, deve estar entrando em uma sala errada, então. Obrigado, Não. Bruno. Pode ser na sala antiga, Luiz, pode ser na sala antiga. Mas vamos lá. Aqui, ó, essa tabelinha aqui, saiu na instrução normativa número 2 do Banco Central, que é a tabela de referência para as limitações. E outra coisa que eu havia esquecido de falar para vocês. Esses limites, eles têm um determinado prazo, digamos assim, até fevereiro do ano que vem, eles estão limitados a esses 50% do limite do TED, no mínimo 50% do limite do TED, e a partir de março do ano que vem, o mesmo limite do TED. Então, como falei para vocês, a referência continua sendo o limite do TED que cada cliente tinha na sua conta. Então, para cada uma dessas variáveis aqui, se é para sua titularidade, se é outra, se é computador, se é desktop, se é celular, se é Pix, se é QR Code, cada uma delas altera, certo? E a ideia aqui não é a gente ficar olhando e gravando tudo isso, até porque dificilmente a gente vai fazer uma conta via Pix muito fora do padrão que a gente faz. Não é todo dia ali que você vai fazer uma transferência de R$50 mil para alguém porque você está dando a entrada de uma casa que você está comprando, uma hipótese. Não é todo dia que você vai fazer isso, é uma vez ou outra. Então, as transferências usuais, as operações usuais que a gente vai fazer, são aquelas que estão dentro do limite que a gente já utiliza já nos nossos canais de transferência, nas nossas formas de transferência de dinheiro. Então, legal, então, a gente já pode sair e gastando por aí, é só a gente esperar liberar o sistema Pix para sair gastando? A gente precisa ter muito cuidado quando começar a utilizar o Pix. Por quê? Porque o Pix, ele não é um crédito, como eu já falei para vocês ali atrás. Ele não tem o crédito que, porventura, você tem, a margem de crédito que você tem, o limite de crédito que você tem no seu cartão de crédito, por exemplo. O Pix, ele vai utilizar o saldo que você tem na sua conta. Então,
Se você não tiver saldo na sua conta, na hora que você tentar passar o Pix, não vai passar. É igual uma compra no débito, é igual passar uma operação no débito. É igual você tentar fazer uma transferência. Só que uma coisa que precisa tomar muito cuidado é em relação à questão do cheque especial, que é aquele limite de cheque especial que vários bancos, várias instituições, elas concedem ali para os seus correntistas. Ainda mais nesse momento onde as pessoas provavelmente vão começar a utilizar mais o Pix, existe um grupo, não são todos que cravam essa informação, alguns discordam dessa opinião, mas outros acreditam que os bancos irão oferecer uma margem de cheque especial maior do que a atual que a gente tem. E é muito perigoso a gente ir utilizando o cheque especial sem o devido cuidado, porque a taxa de juros anual que a gente paga é absurda. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização desse Pix, porque é o nosso saldo, é o dinheiro que você tem na conta ali. Se porventura você não tem nada de cheque especial, está zerado de cheque, tem zero de cheque especial, de limite de cheque especial, obviamente, se você tentar fazer um Pix, você não vai conseguir, porque, volta a dizer, ele não é um crédito. Mas se você tem cheque especial e não acompanha, não controla isso constantemente, você vai passando, legal, passei, transferi, na hora que você for ver lá no final do mês, você está com uma margem grande ali já utilizada. E quando que vai começar, então, a operação do Pix? No dia 3 de novembro, ou seja, depois do feriado ali de finados, o Banco Central ele liberou para 5% dos usuários que já estavam cadastrados, que já tinham cadastrado chave Pix, ele liberou para 5% de forma aleatória. Eu, infelizmente, não entrei nessa e não conheço ninguém que entrou nessa, para começar a utilizar de forma experimental o Pix. Só que ele tinha várias limitações, várias restrições. Ele tinha horário de funcionamento, em dia da semana, de segunda a sexta era um horário, sábado era outro, domingo e feriado era outro. Então, do dia 3 até o dia 15, ou seja, hoje, ele está funcionando de forma experimental. A partir de segunda-feira, dia 16, às 9 horas da manhã, é o momento onde está marcado para o Banco Central disponibilizar para todos os usuários começarem a utilizar esse sistema Pix de transferência eletrônica. Aí eu faço uma pergunta para vocês, se vocês já criaram já a chave Pix de vocês. Alguém aqui já criou? Tem alguém que não criou, que não sabia nem o que era isso? O negócio é o medo, né? Eu li sobre a matéria, eu tenho interesse no assunto, mas é o medo. Não, mas não precisa ter medo, Antônio. Não precisa ter medo, porque assim, você já utiliza já algum banco? Sim, utilizo Bradesco. Como você falou, eles já viabilizaram pré-cadastro. Certo. Então, você não precisa ficar com medo. Porque assim, você utiliza o aplicativo do Bradesco no seu celular? Sim. Então, é ali no aplicativo do Bradesco que você vai utilizar esse sistema Pix. Então, assim, você falou que não existe. Você falou que não existe um aplicativo. É o banco mesmo que vai fazer esse papel de. Esse papel de cuidar da conta, como eles fazem com antivírus, nessas transações que a gente já faz pelo aplicativo, né? Exato, é o banco mesmo que vai disponibilizar isso. Então, por conta disso, você não precisa ter medo, tá? O Pix, ele está sendo considerado um sistema muito seguro. Ele tem, eu não sei explicar tecnicamente, porque eu não sou da área de informática, mas pelo que eu estava lendo, ele tem mais camadas de segurança do que as usuais que hoje são utilizadas para realizar as transferências. Então, pelo que foi dito, ele é mais seguro do que as formas que hoje a gente tem para fazer transferência. Então, não precisa ficar com medo. Uma coisa só, gente, que a gente precisa se atentar é que o seguinte, como todo sistema de pagamento eletrônico,
instantâneo, você não consegue reverter. Então, assim, não é igual um cheque que você consegue dar e depois, se você precisa, você vai lá e paga o valor, você susta o cheque. Não é assim que funciona. O Pix, na hora que você clicou ali o pagar, o enviar, o transferir, a estimativa é que em 10 segundos já esteja na conta da pessoa. E se eu fiz errado, eu vou morrer com prejuízo? Eu não posso afirmar para você que você vai morrer com prejuízo. Pode acontecer do seguinte: você entrar em contato com a pessoa que recebeu e a pessoa fazer a transferência numa boa. Igual, vez ou outra, acontece isso, alguém fazer a transferência errada, a pessoa manda. Só que não é algo que você pode reverter, cancelar depois que você confirma, tá? Porque ele é um sistema de pagamento instantâneo. A expectativa é que em menos de 10 segundos esse dinheiro já saia da sua conta e já acabe entrando na conta do destinatário. E uma informação que eu trago aqui para vocês, que é aconselhável que você crie pelo menos 3 chaves Pix. Se você usa só uma conta só, crie as 3 chaves nessa mesma conta, do seu CPF, do seu telefone e do seu e-mail. Por que falando isso? Eu não vi ainda nenhum caso de alguém criar uma chave Pix com o CPF de outra pessoa. Até porque quando você vai criar essa chave com seu CPF, telefone e e-mail, a instituição ela pega dos dados cadastrais seus que ela tem lá na instituição. Então, muito provavelmente, o seu telefone, o seu CPF e o seu e-mail vai estar correto. Porém, o CPF não vai mudar. Mas o telefone, o e-mail, pode ser que é algo que você mude, principalmente telefone, pode ser que é algo que você mude. E se lá atrás você cadastrou você tinha cadastrado um telefone antigo seu lá no banco, você não atualizou essa informação, você não tem mais essa linha já está com outra pessoa, e daí essa pessoa, ou você vai e faz um cadastro da chave Pix, sem perceber, você está colocando o telefone de outra pessoa ali, que não é mais o seu, ou a pessoa faz o cadastro do telefone dela, mas que vai estar referente à sua informação bancária. Então, assim, o aconselhável é que você já, digamos assim, garanta essas 3 informações, seu CPF, seu telefone e seu e-mail. Eu estava vendo uma pessoa falando que, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é você receber pelo dinheiro de outra pessoa. Mas o aconselhável é que não aconteça isso e que você faça esse cadastro dessas 3 chaves, pelo menos, para que não tenha nenhum problema. Se, porventura, alguém cadastrou no seu telefone, o que faz? Você consegue, me fugiu a bendita da palavra, mas requerer a sua chave Pix. Então, se alguém foi lá e cadastrou o seu telefone, por engano, tem alguém que está com o meu número de telefone cadastrado na chave Pix, eu consigo fazer o requerimento dessa minha chave Pix. Aí eu preciso provar que aquele telefone é meu e daí eu consigo, só que isso demora algum tempo. Então, para evitar todos esses transtornos, o ideal é que você faça a habilitação dessas 3 chaves: CPF, telefone e e-mail. E só antes de fechar aqui, gente, já faço um pequeno parênteses para vocês. Essas daqui são todas as referências que eu usei nessa nossa apresentação de hoje. Esse sistema de pagamento instantâneo, esse sistema de pagamento eletrônico instantâneo, que é o Pix, ele não é algo novo no mundo, tá? Já existem outros países que utilizam dentro dessa mesma linha, com essa mesma funcionalidade que o Pix, e é algo que é extremamente benéfico para os usuários do sistema bancário. Então, é algo que a tendência é que seja positivo para todo mundo que utilize, exceto para aqueles que eu havia falado lá para vocês, que, de certa forma, vão acabar perdendo um pouco da margem que ganham já hoje nas operações, maquininha de cartão de crédito e bandeira de débito, mas a tendência é que ele seja benéfico para todos os usuários. Então, não precisa ficar com medo de utilizar, não precisa ficar com medo de cadastrar a chave. Volto a dizer, a utilização dele vai ser sempre via sistema do banco. Então, se você receber mensagem de a
acesse sua chave, ative sua chave. Cuidado, já teve muitos casos de fraude, já logo quando começou, em outubro, que eles liberaram para fazer o pré-cadastro das chaves Pix, teve muito caso de fraude, de pessoas mandando mensagens que pedia para a pessoa atualizar cadastro, só que na verdade era só para captar o cadastro. Então, assim, não façam nada por mensagem. Se forem utilizar, utilizem o aplicativo do banco, utilizem, se for na agência, utilizem o caixa eletrônico do banco, que não... quando a gente utiliza esses canais que são diretos, se você está utilizando, indo na agência, ou utilizando o próprio aplicativo, que é como eu faço, difícil, fui uma vez só na agência, nos últimos 4, 5 anos, não tem erro, porque esses bancos, eles têm um sistema de segurança e eles têm um compromisso com a segurança do usuário. Então, se vocês estiverem utilizando o aplicativo do banco, você não precisa ter erro. Como é que você vai utilizar? A interface ali a gente não sabe ainda como vai ser, porque ela não está 100% liberada por todas as instituições. Mas quando você acessar o aplicativo do banco, ele vai ter uma função Pix. Você clica na função Pix, ele vai aparecer para você ou a função para você fazer a leitura do QR Code, ou a função para você fazer a inserção da chave Pix. Daí você seleciona um dos dois. Na hora que você informar, uma hipótese, vou fazer a inserção da chave Pix. Vou lá e coloco a chave Pix da Daiane. Vou fazer um pagamento aqui para a Daiane, por exemplo. Na hora que eu fizer a inserção, e a chave Pix da Daiane é o número de telefone dela, por hipótese. Na hora que eu colocar ali o número de telefone dela, a informação que vai aparecer para mim são só as informações bancárias da Daiane. Vai cair para a Daiane, Fátima, no banco tal, na conta tal, agência tal. E essas informações bancárias, a gente não precisa ter medo delas, de que se alguém tá vendo essa informação. Senha, por favor, não passem para ninguém, não é para passar senha para ninguém, mas não tem problema você passar o seu telefone, o seu e-mail, por exemplo. Se você está desconfiado, não passe a chave do seu CPF, passa do seu telefone ou do seu e-mail. O risco maior que você vai ter, o único risco que você vai ter é alguém colocar dinheiro na sua conta utilizando essa chave Pix. Então, assim, não precisa ficar com medo. Porém, como é um sistema novo, e a gente sabe que sempre vão surgir formas de contornar o processo padrão, o sistema padrão, então a gente não sabe 100% os tipos de golpe que poderão surgir. Pelo que eu estava lendo, as chances de golpes direto pelo sistema são mínimas, quase nulas. A grande maioria dos golpes, a chance maior desses golpes acontecerem é via SMS, é via endereço de site falso, onde você vai cair ali e clicar num site falso, mesmo que aparenta ser igualzinho do seu banco, mas vai estar roubando informação. Então, pelos aplicativos, pelos canais oficiais, o risco de acontecer algum golpe, alguma fraude, é muito pequeno. Porém, como todo produto novo, a gente só vai ter total clareza de como é que funciona isso na hora que ele tiver de fato acontecendo. Então, só a partir de semana que vem que de fato a gente vai poder fazer isso, tá? Gente, eu acho que era isso que eu havia preparado para falar com vocês. Era uma explicação bem sintética com as principais informações sobre esse novo sistema de pagamento, sobre o Pix. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Gabriel, Sim. Tem uma pergunta aí, garoto. Parabéns falar. pela apresentação. O nosso aluno Marcos Paulo Obrigado. aí está dizendo que já utilizou ele, que foi sensacional. Ele falou aqui no chat, o Marcos Paulo é um cara à frente do seu tempo, sabe? Então ele já está utilizando. Mas a minha pergunta e o meu receio é o seguinte: o meu medo é, por exemplo, eu estou na rua e o ladrão chega e diz assim: perdeu, passa o Pix. Pode passar para cá o Pix e manda tudo e você foi o dinheiro da conta. Não, ele não vai passar o Pix, você não vai passar o Pix, o que você pode passar é o celular para ele, entendeu? De certa forma, entende? Não, entendi.
mão, que pro ladrão ficou na mão também. Tipo, claro, nem sempre tem tanto dinheiro na conta, geralmente é pouquinha coisa, mas que nem você falou, qualquer coisa faz falta. E como sempre a tecnologia dos golpes está à frente da gente, né? Eu simplesmente eu não fiz pelo receio de ficar na mão de coisas que ainda não aconteceram, os golpes que não surgiram. Então, vou esperar um pouquinho, vou esperar mais um ano, ver como é que vai esse negócio, depois, quem sabe, eu acabe me adaptando. Mas o Marcos Paulo, se ele quiser compartilhar aí com nós, ele já utilizou. Conta aí, Marcos Paulo, como é que foi? O Marcos está aí? Marcos Paulo Pereira Brito, que utilizou já? Esse mesmo, esse é o rapaz. Eu vi aqui no chat que ele colocou. Ele disse que já utilizou, é muito rápido. Você falou em 10 segundos, ele também falou que isso foi muito rápido. Mas, como o Antônio também disse, o meu receio é dos golpes, tá, Gabriel? Por isso que eu não criei. Não, entendi. Eu não vou criar. Entendi. Não sei se os outros também têm essa opção, essa opinião, mas eu vou ficar mais um tempinho aí esperando aí, né? Entendi. Beleza? Mas parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. Provavelmente o Marcos Paulo ele estava naqueles 5% lá, que foram escolhidos de forma aleatória para fazer a experimentação. Mas que bom que ele conseguiu utilizar já e viu. Mas eu compreendo, Alex, é aquela coisa, a gente não sabe ainda, tudo que é novo, eu também tenho esse receio, tudo que é novo traz para a gente uma certa incerteza, né? A gente não tem nenhum histórico, nenhuma perspectiva sólida do que de fato concreto pode acontecer, por ser muito novo. Mas numa situação como aquela que comentou, o ladrão não vai conseguir roubar o Pix porque não é algo sólido, não é algo palpável ali, não é algo físico. O Pix ele é só uma forma de transação que ela vai estar dentro da conta bancária que você tem. Então, a senha que você vai utilizar é a senha que você utiliza na sua conta. Então, se você tem um aplicativo de banco, ou do internet banking, que seja, Banco do Brasil, qualquer um dos aplicativos que seja, é dentro desse aplicativo que o Pix vai estar. É só uma nova forma de você fazer a transferência e o pagamento. Tá? Ele não vai ser algo que você, como que eu posso dizer? Tem chance de alguém roubar o número do meu Pix e levar todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Não. Isso só vai ser possível se a pessoa invadir a sua conta bancária. De outra forma, mas... Ou com um sequestro relâmpago, alguma coisa assim, né? Tipo, não tem como tornar uma transação, é isso que eu queria saber. Não tem como estornar, né? Tipo, eu chego lá, eu com BO, comprovo que foi uma transação forçada. Não. Aí nesse caso é o seguinte. Agora eu entendi. O estorno, nesse caso, não é viável, não é possível pelo aplicativo. Só que numa situação como essa, todas as operações feitas pelo Pix, elas são 100% rastreáveis. Então, se acontecer uma situação como essa, por exemplo, você indo na polícia depois, você vai conseguir mostrar o que aconteceu, você consegue no seu banco e provar, olha, aconteceu isso, dessa forma. Se o banco vai devolver, eu confesso que eu não sei dizer para você, Alex. Eu acho que o banco, numa situação como essa, ele é obrigado a devolver. Eu confesso que eu não sei dizer para você. Oi, eu posso Pode contribuir? falar, Antônio Carlos. Pode, por favor. Aqui já aconteceu um golpe. Se passaram pela editora Globo para renovar a assinatura. Aí deram aqueles 3 dígitos que tem atrás do cartão de crédito. Só que o banco bloqueou o saque da pessoa, que a pessoa fez, e ligou para cá no mesmo instante. Na mesma hora, sim. Eu já tive situações assim, onde clonaram o meu cartão de crédito, e fizeram uma compra, eu estava dando aula, e eu recebo notificação quando passam alguma coisa. Eu estava dando aula, e recebi 3 notificações que passaram meu cartão. Coisa pequena, um 250, outro 90, outro 150.
Pequeno assim, mas juntando tudo, pesa, né? Mas não era algo astronômico, não era 10, 1.000, 2, 3 mil. E aí eu entrei em contato com o banco na hora, eles estornaram para mim. Então, quando é questão de cartão de crédito, eu sei que estornam. No caso do Pix, que é nesse exemplo que o Alex deu, eu confesso que eu não sei dizer, Alex. Aí entraria mais ou menos o mesmo exemplo de uma pessoa que é sequestrada e acaba indo lá na boca do caixa, tem que fazer uma transferência na hora. Então, eu confesso que eu não sei te dizer qual é o direito do usuário nessa situação. Mas esse risco que o professor Alex falou, a gente já corre, né? Com o próprio celular, quem tem aplicativo no celular sem ter o Pix. O bandido sequestrar a gente, fala a senha aí do aplicativo do banco. A gente já corre esse risco. Exato, já corre esse mesmo risco mesmo. Se a gente é sequestrado, a gente tem aplicativo ali, a gente pode fazer a transferência. A única diferença é que a transferência pelo celular a gente faz em determinados horários, né? E no Pix vai ser 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porém, ela é 100% rastreável. O que pode acontecer também é, obviamente, a gente sabe que os golpes, eles andam sempre a 2, 3 passos à frente do que nós, pessoas que não somos da área de segurança, né, do que a gente imagina. Mas é muito provável da utilização de conta de laranja, enfim, contas que não sejam de fato do bandido que está cometendo o crime. São coisas que a gente só vai conseguir ver com o tempo, mas concordo com o que o Antônio comentou, numa situação dessa, hoje a gente já corre esse risco, se a gente for sequestrado, de ter que fazer uma transferência ali na hora para a pessoa. Professor, só para ver se eu entendi, por exemplo, se eu for no supermercado, já que tem esse sistema de 16, ou ele vai me dar um QR Code, ou ele simplesmente vai falar a chave do supermercado para eu digitar no meu Pix? Sim, mas o mercado não é obrigado também, tá? Ele pode continuar só com o sistema de pagamento no padrão dele. Não, sim, mas eu estou botando só um exemplo. Um exemplo, sim, ele pode passar... Eu tô lá na boca do caixa, ou ele vai me dar um QR Code, ou ele vai falar um e-mail da empresa, da instituição, do supermercado, no caso. Exato. Se ele tiver essa opção de pagamento via Pix, e daí ele vai te apresentar ou um QR Code, pode ser um númerozinho, um papelzinho com o número do QR Code, que remete a essa chave da instituição, do mercado, no caso, ou ele pode passar a chave Pix para você, entendeu? Entendi. Dessa forma mesmo que vai acontecer. Por nada. O mercado também, se ele trabalhar com recebimento via Pix, ele pode gerar um QR Code para cada recebimento. Então, que é aquilo que eu falei para vocês lá, que é o QR Code dinâmico. Então, ele vai gerar um QR Code para essa sua compra. Você fechou a compra, como você vai pagar? QR Code, ele gera lá. Isso são coisas que a gente só vai ver como vão acontecer depois que liberarem para utilização geral. Então, mas pode acontecer dele imprimir lá já, ou gerar via alguma maquineta específica, esse QR Code específico dessa sua compra. Na hora que você fizer a leitura, ele já vai aparecer que é para aquele mercado e o valor que deu a sua compra. Aí você só confirma e foi feito o pagamento. Isso. E eu informando meu CPF, se eu cadastrar meu CPF, eu só corro o risco de alguém botar dinheiro na minha conta, né? Se eu falar minha chave. Sim, e alguém vai saber seu CPF também, né? Alguém vai saber seu CPF. Uhum. Mas não vai ter nenhuma outra informação além disso, e da sua conta bancária. Certo. Que pode, mas com a sua conta bancária só e com o seu CPF só, a pessoa não consegue fazer muita coisa, entendeu? Ela não consegue fazer uma fraude, ela precisa de mais informações para realizar alguma fraude e utilizar os seus dados. Só que, volto a dizer, né, o receio que o Alex comentou, o receio que tu tinha comentado no início, ele é válido porque tudo aquilo que é novo, a gente fica com receio sem saber o que pode acontecer, entendeu? O que podem criar como armadilha. Certo, ok. Tranquilo, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fico à disposição. Espero ter atendido a expectativa de todos vocês. Gabriel, a Viviane colocou aqui no chat, ó, com o AME, né, que é um tipo de cartão, né, nos postos Petrobras, eu acho, né, da BR, fica no caixa um QR Code para pagarmos, né? Aí, pelo app de quem está pagando, preenchemos o valor.
Então, já existe alguma coisa bem parecida aqui, ó, a Viviane está compartilhando conosco, nesse sentido. Sim. Eu fiquei com uma dúvida só, será que quando eu vou fazer o pagamento, como é que o mercado ali do Antônio Carlos vai saber que eu paguei? Eu posso fingir que eu paguei e não paguei. Não, muito provavelmente, Alex, nesses casos de pagamentos de recebimentos constantes, no caso de mercado, eles vão ter que trabalhar com a geração de QR Code dinâmico, que é aquele que para cada operação ele gera um QR Code, que é como se fosse gerar um boleto para cada operação, onde a instituição ela vai conseguir controlar e acompanhar o recebimento daquele QR Code, entendeu? Daquela operação. Então, se o pagamento for via QR Code dinâmico, a empresa ela consegue acompanhar na hora que pagou. Se for Perfeito. via QR Code estático, que é aquele igual, numa situação igual essa que a Viviane citou de exemplo, por exemplo, que fica paradinho ali no balcão da empresa, aí a empresa ela precisa, de fato, na hora, verificar se houve o pagamento. Ela está dizendo aqui que eles recebem uma notificação na hora. A pessoa tem que ficar ali até chegar a notificação, é isso, né, Viviane? Eu imagino que seja bem rápido esse processo também, porque senão acaba atrapalhando, né, o fluxo do posto ou do mercado em si. Sim. Né? Sim, porque mas senão ficou bem claro, agora todo mundo ajudando aí a gente aprendeu bem mais, né? E tem que estar com a internet, né? No celular. O Banco Central, o Banco Central, ele está com planos de, a partir de 2021, não determinou quando, trabalhar de forma offline. E eu confesso que eu não sei dizer como isso vai funcionar. Eu só li uma nota do Banco Central nesse sentido, de que está trabalhando para que esse sistema funcione de forma offline, porque realmente é isso mesmo. Tem que ter a internet funcionando, porque senão você não consegue fazer a transação. Se de fato vai funcionar essa forma offline, só 2021 para a gente saber. E como vai funcionar, só em 2021. Dentro desse Pix, gente, só uma informação para vocês. O projeto Pix ele é muito maior do que somente isso que a gente viu. Ele tem um projeto de fazer o saque Pix, que daí você consegue habilitar o pequeno comerciante para realizar o saque na sua instituição via sistema Pix também. Ele tem esse projeto da utilização de um sistema offline 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu não sei dizer para vocês como é que isso vai funcionar ainda. Então, todas essas outras coisas, saque Pix e Pix offline, a gente só vai conseguir ver mais adiante como é que eles vão funcionar. A gente espera, a gente acredita que vai ser algo positivo aí para todo mundo. E uma outra informação bem importante. É possível a gente fazer um pagamento via Pix na boca do caixa também, se a gente for no banco para realizar isso. Só que nessas da boca do caixa, as instituições bancárias elas já são autorizadas desde o início da operação a realizar cobrança de alguma tarifa, tá? Então, se porventura você não utiliza aplicativo, você só utiliza o caixa eletrônico, ou internet banking, ou telefone, ou a boca do caixa lá no banco, é possível você fazer o Pix por todos esses canais, só que é autorizado as instituições bancárias a cobrarem uma tarifa por todos esses canais, exceto via smartphone. Tranquilo? Eu só fiquei na dúvida com esse limite que você falou de 31, o número para recebimento da pessoa que vai usar a conta com fim comercial, pessoa física que vai usar a conta com fim comercial. Esse 31 é no mês o limite? Seria no mês ou por mês? Tá. Por mês, por conta. Por mês e por conta. Se você tem uma conta no banco A e uma conta no banco B, é 30 para cada uma das contas. Certo, ok. Tá? E é por conta, não é por chave, tá? Que uma hora lá eu comentei chave, só que corrigi a tempo. É por conta. Se você tem duas chaves na mesma conta, é no recebimento na conta, não é por chave. Então, mas se você tem duas contas em bancos distintos, 30 recebimentos na conta do banco A, 30 recebimentos na conta do banco B. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente tinha pensado em fazer um sorteio de alguma coisa, só que a gente ficou pensando em o que sortear nesse contexto, nessa situação,
A gente tinha pensado alguma lembrança, uma caneca, uma agenda, só que fica complicado de fazer toda essa entrega. E a gente Pode mandar para não... mim, não ligo não. Pode mandar para mim. E a gente acabou não fechando como que a gente ia conseguir fazer. Mas se a gente fizer um sorteio, eu mando R$5 para pagar um café na segunda-feira, quando o sistema começar a funcionar, eu envio para quem for sorteado. Mais alguma dúvida? Se não temos dúvida... Eu vou interromper a gravação, tá, Gabriel? Ok. Se não temos dúvida, eu